turma, boa tarde, tudo bem? Então nós vamos dar continuidade aqui à nossa disciplina de tecnologia dos materiais e dessa vez nós vamos estar estudando o assunto de madeira, tá certo? E aí basicamente a aula de hoje ela é dividida nesses quatro tópicos: introdução, propriedades, tipos de madeira que são comumente utilizados na construção civil, vantagens e desvantagens, tá ok? Então nós vamos observar que a madeira ela é empregada na construção civil basicamente em duas formas, tá? Na forma temporária, como por exemplo instalação de canteiro de obras, andaimes, escoramentos e formas, que vão estar servindo de suporte para a tua estrutura de concreto, e também na forma definitiva, quando ela é utilizada, por exemplo, em esquadrias, como janelas, portas, balancins, e também na estrutura de cobertura, né, que vai estar servindo de apoio para o telhado de uma determinada obra. É também utilizada como forro e como piso. Tá? No Brasil, a madeira que é comumente utilizada para essas situações é a madeira serrada e é o principal produto da madeira, né, empregado na construção civil. Enquanto nos países desenvolvidos, como por exemplo Estados Unidos, os países europeus, a participação da madeira na construção civil ela é muito mais evidente, ela é muito mais presente no dia a dia, se comparado com a nossa realidade. Então nós vamos observar que a madeira possui várias propriedades, né, que fazem com que ela seja muito mais atraente para que seja consumida enquanto produto da construção civil. Então a gente vale destacar aí, por exemplo, a sua resistência à compressão, né, que é uma resistência natural, já que é um material que a gente extrai diretamente da natureza. Também a questão do isolamento térmico e elétrico, se comparado a outros materiais, ela fica bem à frente, então isso é uma vantagem muito grande na hora de fazer um determinado tipo de projeto. E também é um material que ele pode ser facilmente trabalhado tanto manualmente quanto através de máquinas, né? Logicamente, aquelas peças um pouco mais robustas vão precisar de um maquinário específico para estar trabalhando com essa madeira. Com relação às propriedades da madeira, vale observar esses quatro tópicos, tá? Questão da umidade, que é uma umidade natural da madeira, tá? Então, toda vez que você extrai essa madeira do meio ambiente, você tem essa questão da umidade muito presente. Essa umidade ela vai estar diretamente ligada à retração e ao inchamento em função da umidade. Então, quando essa peça de madeira ela perde essa umidade de maneira acelerada e descontrolada, pode provocar retração, tá? E essa retração pode provocar algumas fissuras que podem prejudicar a estrutura da peça de madeira. Assim como essa mesma peça de madeira, ela pode inchar em função da umidade, ou seja, absorver umidade. E aí quando ela absorve a umidade, ela modifica alguma das suas propriedades, principalmente as relacionadas à resistência, tá ok? A madeira também ela tem uma dilatação linear considerável, tá? Aproximadamente um terço do que a gente observa em outro material, como por exemplo o aço, mas é uma dilatação de certa forma considerável, que deve ser levada em consideração. Isso explica quando às vezes nós temos, por exemplo, uma porta de madeira que tem contato com a chuva direto, e aí quando a gente tenta fechar ou abrir essa porta, a gente encontra dificuldade. Isso daí se dá porque essa peça de madeira, né, que seria no caso uma porta, ela teve uma dilatação, no caso linear, ela cresceu, entre aspas, aí, com a presença da umidade, tá certo? Outra propriedade da madeira é com relação à sua deterioração. Pode ser tanto biológica, através de fungos, através de pragas, como também através do fogo, tá certo? Outras propriedades, por exemplo, que a gente vale destacar seriam os nós, né? Que são falhas onde antigamente existiam galhos. E aí esses nós eles podem provocar uma diminuição na resistência à tração. Então por isso que é muito importante observar quando se adquire uma peça de madeira, quando se adquire alguma estrutura de madeira, observar se tem a presença dessas falhas, né, desses nós. Outra propriedade também que deve ser levada em consideração são as fendas, são cortes transversais ao anel de crescimento, né? E aí que devido a uma secagem rápida, uma secagem sem controle, pode fazer com que esse material ele também perca resistência, tá? O correto seria fazer uma secagem de maneira lenta e controlada, né? Uniforme, a peça toda secasse por completo, por igual, né? Porque quando você seca apenas uma parte da peça, pode provocar alguns problemas, como por exemplo fissuras e rachaduras na peça de madeira, comprometendo não só a parte estética daquela peça,
como também a sua resistência, principalmente a resistência à tração, tá bom? Uma outra propriedade seria a greta, que é a separação em anéis. Então, toda vez que tem uma tensão interna na peça de madeira, ela provoca um crescimento lateral, tá? Essa tensão interna, ela pode ser provocada por alguma carga excessiva que esteja sobre a peça de madeira, ou então sobre ações externas, como por exemplo o vento, né? São ações que a gente às vezes não consegue controlar a intensidade. Então, até a ação do vento ela deve ser levada em consideração para que não ocorra esse tipo de problema, tá certo? Tipos de madeira, basicamente nós vamos estar dividindo em dois grupos, né? O grupo das maciças, nós teremos como exemplo aí a madeira bruta, a falquejada e a serrada, tá? Como a gente falou anteriormente, a mais utilizada, o formato mais utilizado para a construção civil é o formato de madeira serrada, tá certo? E nós temos outro grupo que é a industrializada. Então, basicamente se divide em compensada e laminada. A compensada é muito utilizada em obras, em serviços, melhor dizendo, que sejam temporários, tá? Como por exemplo tapumes na frente de uma obra, é muito utilizado o compensado, assim como em formas também para a estrutura de concreto. Então, falando um pouco sobre a madeira falquejada, você vai perceber que é um dos cortes mais rústicos que tem, né? Mais simples, que é feito na tora de madeira. Geralmente é feito apenas com um machado, cortando assim as faces laterais, e a partir disso formam-se seções maciças, né, geralmente quadradas ou retangulares, tá, com grandes dimensões, para que futuramente, caso seja necessário, essas peças maiores elas sejam trabalhadas e sejam reproduzidas em peças um pouco menores, tá? São muito utilizadas em escoramentos, estanqueamentos, construções rústicas e pontes de madeira. Então você percebe até pelos exemplos de obras que são feitas, que não são obras que requerem um certo requinte no acabamento final dessa peça de madeira. São obras um pouco mais rústicas, né? São obras um pouco mais rápidas, inclusive, de serem feitas. Então, já a madeira serrada é diferente. A madeira serrada ela é um produto que vai ter um acabamento um pouco melhor, vai ter um trabalho um pouco melhor. Isso daí também encarece o valor dele, tá? A madeira serrada ela é muito mais frequente dentro da construção civil, tá? Principalmente porque as suas medidas são padronizadas, então você encontra as peças de madeira, exemplo do que está na imagem, padronizadas com o tamanho correto. Essas peças de madeira, depois que elas são cortadas em um certo tamanho padrão, ela é levada num processo de secagem. Esse processo de secagem ele é controlado para que a peça ela não tenha nenhum tipo de dano. Então você percebe que com todo esse controle, a madeira serrada ela acaba sendo a mais utilizada dentro da construção civil, né? Porque tem todo um aparato por trás dela para que ela chegue no comércio e se torne uma madeira confiável, né? Que a gente consiga saber a procedência daquela madeira. Com relação às vantagens da madeira serrada, você consegue ter um maior aproveitamento da peça de madeira, né? Você tem também um maior rendimento no desdobro. O desdobro seria a rapidez de você estar executando os cortes nessa peça de madeira. E você também tem mais economia, porque quem trabalha diretamente com a madeira, né, ele consegue aproveitar o máximo possível daquele tronco de árvore e consegue aproveitá-lo ao máximo para produzir vários tipos de peças de tamanhos diferentes, mais padronizados, de tipos de madeira serrada, tá? As desvantagens é porque essas peças de madeira, quando não é feita uma secagem de maneira adequada, essa peça de madeira ela acaba tendo problemas com rachaduras e empenamentos. Então, toda vez que você tem uma secagem não controlada, uma secagem muito rápida, diferente do tempo padrão que seria levado para fazer essa secagem, essa peça de madeira ela pode acabar trincando ou então empenando, e aí fica basicamente descartado o seu uso dentro da construção civil, tá ok? Outro tipo de madeira bastante observado e bastante utilizado é a madeira laminada colada, que é muito conhecida pela sua sigla, né? MLC. Então, a madeira laminada colada, ela é um produto que pode ser utilizado de forma estrutural, é composta por várias lâminas de madeira, como o próprio nome diz, né? Que variam ali entre a espessura de 0,75 a 3 centímetros.
Então, essas lâminas elas são coladas sob pressão, o que aumenta a sua resistência à compressão, tá? Formando grandes vigas de madeira. E aí você tem a liberdade de produzir a viga com o comprimento que você realmente precisa, tá? Você transforma várias madeiras em apenas uma. E aí quando você faz essa transformação, você consegue colocá-la do comprimento que você necessita. Já a madeira aglomerada, que também é muito comum do nosso dia a dia, né? Geralmente você observa ela em alguns móveis, né? Na parte dos fundos de um armário, de um guarda-roupa. São obtidas através de aglomeração de pequenos fragmentos muito finos, né? Que são prensados com a ajuda de um aglomerante, que pode ser um cimento, um gesso ou então uma resina sintética. E aí, geralmente, esse tipo de madeira é utilizado em móveis, como eu falei anteriormente, ou então em portas que sejam, por exemplo, internas, que não vão ter contato com água, tá? Ou com qualquer tipo de umidade. Também pode ser utilizado em divisórias, mas jamais em estrutura de madeira, porque ela não tem resistência para trabalhar com relação à estrutura, tá? Ela não tem nenhum tipo de resistência estrutural, apenas como forma de vedação de ambientes ou então vedação de imóveis. Então aqui, pessoal, nós temos três exemplos, né, da utilização da madeira dentro da construção civil. Então, começando aqui pela esquerda, a questão da utilização da madeira de forma temporária, com a aplicação dela no formato de formas, né, para suportar a estrutura de concreto que vai ser construída aqui. Aqui no meio nós temos uma divisória, uma pequena divisória de ambiente. Geralmente isso daqui é muito aplicado nos apartamentos, né, para fazer uma divisão bem simples de um ambiente do outro, para que também não perca toda a visão dos dois ambientes. E aqui, por último, as mais tradicionais divisórias, né, que a gente observa muito aí, principalmente em escritórios, é, em clínicas, em consultórios, que faz a divisão dos ambientes sem precisar utilizar a alvenaria, né? Então toda a divisão entre ambientes é feita com essa divisória aqui feita de madeira também, tá certo? Então, finalizando aqui, falando um pouco sobre as vantagens e desvantagens da utilização da madeira. Como vantagem, a gente pode estar destacando a rapidez na execução, se comparado a outros tipos de estrutura, como por exemplo concreto. Vai te proporcionar uma obra mais limpa, sem entulhos, elevada resistência mecânica, a compressão principalmente, ótimo isolamento térmico e também facilidade de ser trabalhada, logicamente desde que tenha um profissional habilitado para isso, tá bom? Como desvantagem, a gente pode estar citando aqui uma limitação entre vãos e pavimentos, coisa que não ocorre quando a gente trabalha com uma estrutura de concreto, por exemplo. Exigência de mão de obra especializada, realmente tem que ser uma pessoa que entenda do serviço para trabalhar com madeira, não pode ser qualquer pessoa. Fissuras entre as paredes e a estrutura de madeira, quando é feita a junção da alvenaria com a madeira, geralmente tem esse problema. Dificuldade para embutir instalações elétricas e hidráulicas e durabilidade limitada quando desprotegida. Então, se essa madeira não sofrer nenhum tipo de tratamento contra fungos, contra o próprio incêndio, ele pode ter uma vida útil bastante reduzida, tá certo? Então, aqui as nossas referências, já tradicionais para todos, né? E a gente se encontra na nossa próxima aula. Até mais.